Bom, nesse sentido, agora entrando nessa fase então do culto, que é o aprendizado, o enunciado da palavra, gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Mateus 24. Já há algum tempo estou falando em Mateus, né? E aí eu vou precisar muito também do apoio do Léo, porque eu vou precisar passar por muitos versículos, e talvez, para poder não tomar muito do seu tempo... Ah, está sem versículo? Então você vai ter que se virar, né? Porque eu pretendo passar por muitos versículos, e eu espero que você se sinta avivado com essas coisas. O avivamento inclui isso, né? Não tem como você servir a Deus de todo o coração, né, se não tem prazer no seu serviço. O avivamento ele traz prazer no serviço, né, religioso. E aí eu espero que ao passar por muitos versículos bíblicos você não se perca, e eu espero também que ao fazer isso você não ache monótono, porque afinal de contas é a palavra do Senhor, né, ela não pode voltar vazia, é ela que tem que fazer mudanças no seu pensamento, na sua maneira de entender, e nesse sentido... Tá? Fique esperto, principalmente com aqueles livrozinhos pequenininhos do Antigo Testamento. Rapaz, onde é que fica? Vai lá no índice, já deixa o dedo no índice então. Beleza? Hoje provavelmente devo ler com vocês pelo menos um grupo de 15 passagens. Isso tudo, Diego. Vou fazer de tudo para ser o melhor conector de passagens possível. Tá bom? Bom, então primeiro você começa aí comigo em Mateus 24, dos versículos 27 a 31. Mateus 24, dos versículos 27 a 31. E diz assim a passagem: Pois da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilha até no Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se reunirão os abutres. E imediatamente, após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Curva sua cabeça. Senhor Deus e eterno Pai, nós continuamos em Tua presença, contando, Deus, com a Tua misericórdia, esperando, Senhor amado, da inspiração do Teu Espírito, da revelação que vem do Teu Espírito para esclarecer-nos a Tua palavra. Que seja, Senhor, o Senhor nessa manhã a orientar-nos, a guiar-nos em direção ao arrependimento, em direção, Senhor amado, ao anseio pela vinda do Senhor e em direção, Senhor amado, a manter-nos sempre atentos àquilo que o Senhor quer de nós. Assim, Pai, te pedimos, te louvamos e te agradecemos por Tua palavra. Amém. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, eu usei esse mesmo grupo de versículos para poder falar no mês passado a respeito de um lado interessante e que causa até ansiedade. Daí vem então a palavra Maranatá, ou Maranata, que significa: ora, vem, Senhor. Vem, Senhor. Né? Vem, Senhor. Tem que ter ansiedade, tem que amar a vinda do Senhor, porque ela significa nada mais, nada menos do que a nossa libertação de tudo que esse mundo nos traz de dificuldade, de ruim, de todas as lembranças tristes do seu passado, né? De todas as coisas que você, por algum motivo, ainda carrega, né? De toda mancha que ainda te atrapalha, de toda bagagem que ainda está de pendurada, né? A volta do Senhor tem que ser ansiada por nós, né? Daí vem a palavra ansiedade. Precisamos ansiar, A-N-S-E-A-R, ansiar pela volta de Cristo. Entretanto, esse anseio, ele decorre de pessoas que têm convicção, ele decorre de pessoas que têm certeza do que espera ela no dia da vinda. Porque existe um grupo de pessoas, e você já lidou com elas,
são pessoas que não têm anseio pela volta do Senhor, e na verdade elas têm até medo da volta do Senhor, e preferiam que o Senhor esperasse mais um pouco para voltar. Porque na mente delas, e elas estão certas em ter essa sensação, algo ainda falta. Né? Pode ser que no dia da vinda do Senhor, não seja a melhor resolução para a vida delas. Elas sabem que algo falta. Mateus 24, como eu já li com vocês, tem visitantes na igreja, então quero te prevenir, né, de que eu já estou passando por esse capítulo há alguns dias, né, quem tem a oportunidade de pregar, então sempre trago essa pequena revisãozinha aqui, para te lembrar que Mateus 24, em algumas bíblias, não sei se na sua tem, lá em cima vem um títulozinho assim, às vezes o sermão escatológico do Senhor, né, que fala assim dos últimos dias. É um pequeno apocalipse dentro de Mateus. Jesus está dizendo o que é que vai acontecer, porque os discípulos perguntaram. Entram no templo, olham as pedras bonitas do templo e falam assim, o templo aquele que só restou o muro dele lá em Jerusalém, que o pessoal fica lá, os judeus ficam lá orando, encostando a cabeça no muro, né? Aquele local lá é a única parede que sobrou de um pátio externo do templo de Jerusalém, aquele que Salomão construiu, né? E aí houve uma reforma naquela época, as pedras muito bonitas, pedras imensas, o Muro das Lamentações hoje é até bonito de ver, mesmo que por foto é bonito de ver como aquelas pedras são claras e bonitas. E aí os discípulos admirando, e Jesus fala, não vai ficar pedra sobre pedra, como hoje não tem, sobrou o muro de fora, do templo mesmo não tem. Né? E aí os discípulos, poxa, mas se não vai ficar é porque vai chegar a era vindoura. Lembre-se que o João falou em Apocalipse que no novo céu e nova terra não viu o templo. Porque o próprio Deus morará com o seu povo. Então não tem necessidade. Né? Nós nos relacionamos diretamente com Deus. Então, por isso que não viu o templo. E parece que os discípulos tinham essa ideia, porque perguntaram, ué, se não vai sobrar pedra sobre pedra, quando é que vem a tua vinda e quando é o final dessa era? Quando é o fim do mundo? Né? E aí, nesse sentido, Jesus desce uma explicação e compara ela com uma mulher grávida, né? Onde essa mulher grávida está quase em trabalho de parto, ela começa a sentir dores, essas dores são as contrações, ele explica nos versículos anteriores, chega um período de grande tribulação, que são as contrações mais agudas, prestes à gravidez, e finalmente a criança nasce, surge no céu o sinal do Filho do Homem, como você leu, né? E aquilo ali é um motivo para que nós, que temos a certeza do qual o futuro nos espera com a volta de Cristo, sintamos a mesma alegria de uma mãe que assim que acabou de dar à luz. Nasceu o neném de mamãe, né? Ou neném de papai, mas enfim, né? No momento para sair, sempre digo isso, desculpem as mamães que estão grávidas, mas a minha esposa queria sair depressa, né? Mas compensa tudo, tá? Compensa tudo. Cada momento compensa, tá bom? Mas não para todo mundo. Para nem todos compensa. Não sei se chamou a atenção o fato de que aqui nesse versículo 30 é dito que no dia do sinal no céu, as pessoas se lamentam. Versículo 30 diz assim, ó, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e glória. Então, pessoal, embora a igreja se regozije, a moeda tem dois lados. Tem um grupo de pessoas que vai se lamentar. E aí você que porventura esteja visitando a igreja, eu quero te pedir, né, quero te prevenir então, que a ideia não é fazer então da pregação uma coisa só de te marretar, de te martelar, falar assim, poxa, eu venho para a igreja para poder buscar uma palavra de conforto e recebo isso. Tem passagens bíblicas que não dá para poder escapar do que ela quer te ensinar. E é onde a passagem bíblica quer te confrontar. E é onde, então, se ela te deixa desconfortável, é sinal de que você precisa se adequar à passagem bíblica. Tá? Existem pessoas que têm medo do texto do livro de Apocalipse. Né? E porque o livro de Apocalipse, boa parte dele conta dos juízos de Deus. E as pessoas que leem Apocalipse, às vezes elas não percebem que, salpicado no meio do livro de Apocalipse, existem momentos de misericórdia que Deus deixa, né? E aí o texto pega e revela a misericórdia de Deus na hora que fala o seguinte, e mesmo assim os homens não se arrependeram do mal que fizeram. Aí vem a próxima praga, e mesmo assim
e mesmo assim. E vem gripe aviária, e mesmo assim. E vem H1N1, e mesmo assim. E vem inflação, e mesmo assim. E vem corona, e mesmo assim. E vem guerra, e mesmo assim. Entendeu? Então essas coisas são prenúncios para poder te chamar a atenção, porque é momento de arrependimento. Porque do amor de Deus, meu irmão, todo mundo tem convicção, até as pessoas que... Bom, todo mundo também é exagerar, porque existem pessoas que são ateias porque não acreditam que Deus seja tão amor assim. Mas das pessoas que assumem a existência de Deus, todos eles estão convictos de que Deus é amor. Tanto é que se perguntar para elas para onde elas vão no dia do juízo final, todas elas acham que vão para o céu porque tem alguém pior do que elas. Ué, eu não sou pior do que Hitler, por que eu não vou? Eu vou. E aí que está o problema. Porque algumas pessoas se acham boas o suficiente para chegar lá. E carecem da misericórdia de Deus, e o carecer da misericórdia de Deus passa por essas passagens que apontam para você que existe um futuro terrível. Então eu chamaria essa passagem de o terrível dia do Senhor. Né? A segunda vinda de Cristo também é um dia terrível. E aí é dia de temer e temer. Temer de ter reverência e temer de tremer com medo. E isso inclui as passagens. Existem pessoas que, de tão convictas do amor de Deus, aí no mundo, né, cristãos professos, que não acreditam que Deus será mau a ponto de fazer um juízo. Mau a ponto de punir pessoas. Poxa, se eu deixo de punir quem está errado, eu não valorizo e não amo quem faz o esforço para ser o certo. Já diz o ditado, quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha. E a santidade do nosso Deus exige, então, essa questão da gente olhar e verificar. O que vai ser de mim no dia do retorno? Né? Bom, embora eu tenha lido Apocalipse, embora eu tenha lido Mateus, eu preciso de passagens que são acessórias. Então, como professor da escola dominical, tem que soltar essas pérolas aí para vocês, né? Existem 3 formas principais de entender como é que se cumpre. Principais. Existem várias outras, mas 3 principais de entender como é que se cumpre o livro de Apocalipse. Tem o preterista, que acha que tudo já se cumpriu quando o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70. Porque Jesus falou, olha, pedra sobre pedra não vai ficar. Aí na hora que caiu o templo, tem gente que entendeu que o Apocalipse se cumpriu ali. Qual que é o risco disso? Já tem igreja que não celebra nem Santa Ceia. Sabe por quê? Porque Jesus falou que é para celebrar a ceia até o dia da vinda dele. E aí, se o Apocalipse já cumpriu, Jesus já voltou, entre aspas, destruindo o templo de Jerusalém. E aí, então, para que participar de ceia? Olha onde é que chega um ponto doutrinário. Não faz. São minoria, graças a Deus. Tem um grupo que está crescente, e todos nós temos a ideia dele também, que são as pessoas que entendem o livro de Apocalipse se cumprindo na história. Então, você certamente já ouviu alguém falar o seguinte, o Apocalipse está se cumprindo. Tem coisas, então, que estão acontecendo e vai dando convicção das pessoas que as coisas realmente é chegado o tempo do fim e elas estão acontecendo. É um grupo crescente e está quase se tornando dominante. A grande maioria ainda é futurista, entende que Apocalipse do 4 para frente nada se cumpriu. Está tudo para acontecer assim que estourar a grande tribulação. Né? E aí, enfim, eu vou tentar aqui trazer a mensagem de forma com que ela seja possível adaptar para essas 2 principais formas de ver, porque preterista eu realmente não vejo que tem fundamento em entender que o Apocalipse já se cumpriu ou que as profecias de Cristo já se cumpriu. Cadê a vinda visível dele? Não se cumpriu. Tá? E aí, para quem entende a leitura do Apocalipse, então, tem gente que lê ele como um livro comum e lê em linha reta, começando no 1 e terminando no 21, um assunto só, uma linha só. E tem gente que lê de maneira em espiral, né? Ou, na verdade, em formas paralelas. Então, ele conta um assunto, para. Aí ele volta no próximo grupo de versículos, começa do meio e conta mais um pouquinho. Aí ele para. Depois ele volta e conta mais um tiquinho. Por isso que você vê muita semelhança, às vezes, entre os selos, com as taças e com as pragas. Tem incêndio que pega nas matas 1/3, 1/4, depois pega 1/3, aí de novo.
Né? Isso chama atenção. E me chama atenção, vou tentar reduzir a quantidade de versículos aqui, mas vou te chamar para poder ler, que parece realmente, chama atenção, o fato de que parece que o juízo final aparece mais de uma vez no Apocalipse. O que você mais ouviu falar tem Apocalipse 20, abre lá comigo. Apocalipse 20, vamos ler o versículo 11. Esse é o mais comum. Diz assim a passagem: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E aí depois vem a descrição de que tinha grandes e pequenos, mortos, e todo mundo voltou à vida só para apresentar diante do juiz que vai julgar cada um conforme as suas obras. Mas, Diego, o juízo é feito com base nas obras? É porque o crente, o que realmente lavou suas vestes, ele se preocupa com as suas obras. Né? As obras dele são coincidentes com a vontade de Deus. Então, ainda assim, o crente, as suas obras são motivo de coroamento dele, são motivo de galardão, de premiação para ele. Né? O ser salvo é a garantia que o sangue de Cristo nos dá. Né? As recompensas decorrentes do seu esforço são decorrentes das suas obras. Então, é importante que o cristão tenha obras boas. Cristo nos salvou para que nós tenhamos boas obras. Se não temos boa obra nenhuma, será que Cristo nos salvou? Então, as boas obras refletem qual espírito está em você, está operando através da sua vida. Tá? Então, Apocalipse 20, versículo 11, fala do trono branco, e aí está muito claro que tem alguém assentado no trono fazendo juízo. Mas existem outros versículos, aí mesmo no Apocalipse, dá uma passada comigo lá no capítulo 1, não, Diego, lá do outro lado, capítulo 1, versículo 7. Parecidiz, aí você vê a conexão de Mateus 24 com Apocalipse, olha só. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Está vendo? Ele vindo nas nuvens e as pessoas se lamentando. Juízo final. Passa umas páginas aí, Apocalipse 6. Versículos 16 e 17. Olha o terror dessas pessoas. Né? Com a abertura do sexto selo, algumas coisas começaram a acontecer, e aí as pessoas diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Então veja bem que essas pessoas aqui em Apocalipse 6 estão aterrorizadas porque o Senhor veio. O sinal se mostrou no céu, e é um dia de vingança, de ira de Deus. Diego, mas Deus é vingativo? Inclusive diz que só Ele pode se vingar. É algo que só Ele pode fazer, é se vingar. Inclusive por nós. Você não tem direito de se vingar. Ele te vinga. Ah, mas eu não acredito que Deus seja assim, não. Você crê num Deus diferente do Deus da Bíblia. E isso, sinto te dizer, se é um Deus diferente do Deus da Bíblia, é um ídolo. E os cristãos têm formado ídolos para si. A sociedade, mesmo dizendo-se cristã, tem formado um Cristo diferente para si. O pastor trouxe na semana passada que uma das coisas que Cristo mais disse era que logo depois do reino, né, na verdade, mais falava da necessidade de se arrepender do que do próprio amor de Deus. Porque o arrependimento tiraria a pessoa da rota do inferno, da rota da destruição. Cristo é um dos que mais fala ao longo das Escrituras a respeito da existência de uma punição. Então as pessoas temem, na hora que elas notam que Cristo está vendo que as coisas estão acontecendo, querem se esconder, querem achar uma caverna, querem que o buraco se abra para ela cair dentro. É o terror decorrente do dia da vinda do Senhor. Passa mais umas páginas aí, Apocalipse 11.
Vamos ler o versículo 18, que diz assim: E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados. Ué, então nós teremos aqui o juízo dos mortos? Ressuscitaram para serem julgados. Né? Parecido com Apocalipse 20, está vendo? E o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e tempo de destruíres os que destroem a terra. Então você está vendo aí que as pessoas, no capítulo 11 ainda já estão falando da recompensa de Deus a cada um, conforme as suas obras. Passa mais umas 2 páginas aí, Apocalipse 14. Olha que interessante essa. É uma visão, né? E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. Sabe o que é lagar? É o lugar onde pega as uvas maduras, né? Coloca lá, e aí na Itália até hoje parece que o pessoal faz uva assim, as moças levantam a saia e ó, com os calcanhar tudo rachado, é isso aí, né? E começa lá a amassar a uva com o pé. E aí tem um texto bíblico que ele é tão visual nesse respeito, é aquele que fala do sangue espirrando até no freio dos cavalos, a veste de Cristo. A gente vai ler Apocalipse 19, né? Lá em Apocalipse 19, a roupa daquele que vem assentado no cavalo branco é toda salpicada de sangue. Sabe por quê? Na hora que pisa as uvas, ela espirra. Da mesma forma, aquele que vem com as nuvens, vem fazendo um juízo, e na altura do freio dos cavalos, que é onde fica sentado o cavaleiro, está ali na altura do freio do cavalo, né? A roupa fica toda suja do sangue dos inimigos. Porque você que já assistiu série da época medieval, né? O cavaleiro vai em cima do cavalo e passando a espada. O sangue vai espirrando ali na altura da cabeça deles. Vai manchando as vestes desse que vem assentado no cavalo. Isso é juízo. Isso é juízo. Vamos passar só mais um aqui dentro do Apocalipse. Você está vendo aqui que nós temos salpicados versículos que falam do dia do juízo? Apocalipse 16, versículo 17, vamos ler até o 20. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito, está consumado, acabou, está pronto. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse grande terremoto, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E a grande Babilônia se lembrou de Deus para lhe dar o cálice, e da grande Babilônia Deus se lembrou para dar do cálice do vinho da sua indignação e da sua ira. E toda a terra fugiu, e os montes não se acharam. A vinda do Senhor e a ira do Senhor no dia da vinda de Cristo será tão grande contra aqueles que desobedecem a palavra e que perseguem o povo de Deus, que eles vão procurar por local de fuga e não vão localizar. É dia de juízo. E meus irmãos, não é novidade no Novo Testamento isso. Não é só no Apocalipse que nós temos isso. Nós temos isso anunciado desde os tempos antigos. Quando Deus sentencia o homem, né, por conta do pecado, ele já deixa claro que vai haver um que vai pisar a cabeça da serpente. Então, lá do início, Deus já previu como é que seria o fim, já anunciou como é que seria o fim. A serpente será pisada. Mas com ela, todos os que acompanham os seus entenderes, o seu modo de incentivar a vida, o seu modo de se comportar, o seu modo de pensar do próximo, o seu modo de se colocar diante da presença de Deus, a forma como você entende Deus. Então, o fim dessas pessoas está decretado desde o começo. Mas veja comigo aí, principalmente nas passagens proféticas. Dá um pulo lá atrás em Isaías. Agora eu te recomendo colocar o dedo lá no índice, porque depois eu vou precisar passar em Amós, que é um livro pouco visitado por nós, né? E em Sofonias. Então já prepara aí o dedo lá no índice, você que está com Bíblia de papel.
Isaías 2. Isaías 2. Isaías 2, versículo 12. Olha só o que diz a passagem. O Senhor, profecia do Antigo Testamento. O Senhor dos exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo que é exaltado, para que eles sejam humilhados. Então, Deus já reservou um dia para humilhar as pessoas que são orgulhosas do seu estilo de vida afastado de Deus. Profecia do Antigo Testamento. Juízo final não é coisa do Novo Testamento, não é coisa do Apocalipse. O dia da cobrança de Deus é um dia profetizado. Passa mais alguns versículos, alguns capítulos, em Isaías 13. Isaías 13, nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 10. Diego, já perdi aqui, não estou dando conta de acompanhar, não. Os grupos de versículo, não. Puxa, puxa, puxa. Isso aqui eu acho que é uma coisa que os pastores mais gostariam de ver, esse barulho de gente folheando Bíblia na igreja. Isso é bom para você, tá? Pode ter certeza. Isaías 13, versículos 6 a 10. É o dia do Senhor. Mas olha só qual que é a recomendação do profeta. Chorem, pois o dia do Senhor está perto. Virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso, todas as mãos ficarão trêmulas, o coração de todos os homens se derreterá. Ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão. Eles se contorcerão como mulher em trabalho de parto. Olharão chocados uns para os outros, com o rosto em fogo, vermelho, né? Vergonha. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor para devastar a terra e destruir os pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá e a lua não fará brilhar a sua luz. Ora, ora, ora. Jesus falou, o profeta Isaías já tinha falado, João viu no Apocalipse. Está anunciado. Tem um dia reservado para uma galera aí. Isaías 66. É o último capítulo de Isaías. Isaías 66, versículos 15 e 16. Isaías 66, versículos 15 e 16. Vejam, o Senhor vem num fogo, e os seus carros são como um turbilhão. Transformará em fúria a sua ira, e em labaredas de fogo a sua repreensão. Pois com fogo e com espada o Senhor executará julgamento sobre todos os homens, e muitos serão mortos pelo Senhor. É dia de juízo, não dia de misericórdia. Por isso os profetas estão antecipando, do jeito que vocês estão, é melhor vocês chorarem, porque o dia do Senhor está chegando, é perto. Agora sim, vamos nos livrinhos mais menorzinhos, 2 só, tá? Amós e Sofonias. Amós 5, vamos ler dos versículos 18 a 20. Amós 5, 18 a 20. O Amós, salvo engano, ele era um camarada que era boiadeiro, pecuarista, né? Cuidava de boi. Era um camarada que falava porta, porteira, né? Piadinha sem graça, né? Portão. Mas era aquele capial, sabe? Aquele camarada que o pessoal não dá muita ideia porque ele fala. Mas o homem estava inspirado por Deus na hora que soltou essas pérolas aqui. Amós 5, do 18 ao 20, diz assim, ó. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas, não de luz.
Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso. Como alguém que entrasse em sua casa, encostando a mão na parede, e fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total, sem um raio de claridade. Não sei se você sabe, diz a biologia que dentro do olho da gente tem uma célula chamada, eu acho que é isso, né? Alguém da área da biologia aqui, ciências médicas, levanta a mão, levanta, não, está escondendo, né? Tem um tal de, salvo engano, é bastonete o nome do negócio que tem dentro do olho. E ele te permite ver mais ou menos o contorno das coisas no escuro. Sabe por quê? Com um pouquinho de luz que entra, aquilo ali reflete nos seus bastonetes e você consegue ver um pouquinho do contorno das coisas no escuro. Então a luz da sua casa apaga, mas aí tem alguma luz, ou da lua, ou sei lá, da casa que está lá do outro lado da rua, né? Não duvida, porque no escuridão mesmo, né? Na hora que uma luzinha brilha lá do outro lado da montanha, você vê a luzinha, ela faz diferença. Uma luzinha lá no outro, lá na Serra do Curral, você vê a luzinha. O avião está lá em cima, 800 metros, eu acho que é mais que isso, 3 quilômetros de altura. Você vê, eu acho que também não dá de estudo não, mas enfim, você vê a luzinha piscando lá em cima no meio do céu todo escuro, no meio da noite. E na hora que essa luz reflete no seu olho, você consegue ver alguma coisa de contorno das coisas. Imagina você não ter fonte de luz nenhuma, nem para refletir no fundo dos seus olhos, para você ver alguma coisa de contorno no escuro. Lá no Êxodo, uma das pragas era trevas total. E as pessoas se assentaram e ficaram 3 dias assentadas, com medo de andar, porque não dava para ver nada de acordo com a praga. Pense bem, nós nunca experimentamos, acho que eu e você nunca experimentamos uma escuridão desse tipo, dessa espessura, por assim dizer, uma escuridão que você quase pega nela. Mas o dia do Senhor, para essas pessoas que fogem do Evangelho, vai ter essa sensação. E agora o que eu faço? O que eu faço? Você já teve essa situação de fazer assim, não, mas se eu fizer isso vai dar errado, eu tenho que fazer isso primeiro e não saber decidir? Para onde vão fugir as pessoas que foram cansadas pelo dia do juízo? Sofonias 1, versículos 14 e 15. Está um pouquinho para frente de Amós aí. Sofonias 1, versículos 14 e 15. Diz assim: o grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo. Até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão. Irmãos, novamente, a Bíblia tem consolo, ela tem estímulo, ela fala do amor de Deus. Mas uma célula que cresce mais do que a outra, ela gera câncer. Eu não quero dizer com isso que estamos falando demais do amor de Deus. Quero dizer com isso que estamos falando menos da justiça de Deus. E isso faz parte do Evangelho. E você não consegue dizer para uma pessoa que é importante ela ser salva se ela não sabe do que ela está sendo salva. Ser salvo no dia da ira do Senhor é ser salvo dessas circunstâncias, que já foram preditas no Antigo Testamento. E tem reflexo disso no Novo Testamento, e não foi só Jesus que falou, e também não está só no Apocalipse. Agora vamos ver alguns versículos do Novo Testamento. Abre comigo 1 Tessalonicenses. Novo Testamento, 1 Tessalonicenses. Capítulo 5, versículos 2 e 3. Vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles,
como dores à mulher grávida, e de modo nenhum essas pessoas escaparão. O texto está sendo muito claro. Embora para a igreja, lá no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, o dia do Senhor vem com a ressurreição dos mortos e a transformação do corpo dos vivos, e encontraremos com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor, diga glória a Deus. É um dia que vem como ladrão à noite, e um dia que traz destruição. E não é para a igreja. 2 Tessalonicenses, passa para o próximo livro. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, vamos ler dos versículos 8 a 10. 2 Tessalonicenses 1, versículos 8 a 10. Ele punirá os que não conhecem Deus e os que não obedecem o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Olha aí a punição ligada às obras. Porque se não se faz esforço para obedecer ao evangelho com um coração transformado e verdadeiramente disposto, você desobedece. E aí quem não obedece o evangelho será aqueles que serão punidos pela vinda do Senhor. Eles sofrerão pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. E isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram no nosso testemunho. Então a passagem é bem clara em dizer que, enquanto alguns se gloriam com a chegada do Messias, outros lamentam, e com motivo sério para poder lamentar, porque não tem para onde fugir desse dia. Até a terra e o céu fugiram, de acordo com a profecia. Passa aí mais uma página para frente, capítulo 2, só para reforçar quando é que isso acontece. 2 Tessalonicenses 2, verso 8. E então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá pela manifestação da sua vinda. O mesmo destino que o anticristo tiver, que é esse homem do pecado que está sendo dito aqui, que ele vai matar com o sopro da sua vinda, com o sopro da sua boca no dia da sua vinda, é o mesmo dia em que serão destruídos todos os que desobedeceram ao evangelho, que já foi dito aí no capítulo 1. Meus irmãos, o dia da vinda depende de que lado da cerca nós estamos. Nós estamos no aprisco ou fora dele? É um dia diferente. Ele não significa a mesma coisa para todo mundo. Ainda na escola bíblica dominical eu falei, olha, cada símbolo dentro do seu significado. Nem sempre branco é bom. A cor branca é boa. Nem sempre o bode representa Satanás. Depende do contexto. O dia da vinda de Cristo não é um dia bom para todo mundo. De que lado da cerca nós estamos? 2 Pedro, lá pertinho do Apocalipse. 2 Pedro. E eu já vou terminando, tá? Esse e mais um capítulo só. Segunda Pedro, capítulo 3. Vamos ler dos versículos 7 ao 10. 2 Pedro 3, dos versículos 7 a 10. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não se demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, e os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado, será exposto. Isso é o reflexo do dia da vinda do Senhor. Inclusive para as pessoas que já pararam de acreditar que um dia o Senhor volta. São essas pessoas que Pedro está falando aqui, aquelas que ficam assim, já tem mais de 1 milhão de anos que vocês estão falando que Jesus vai voltar e não volta. Não volta mais não, isso é invenção de vocês para controlar as massas, para controlar os crentes. A mim vocês não controlam mais não. Eu lamento, mas talvez você esteja do lado de fora da cerca.
Por fim, abra comigo, Apocalipse 19. Vamos ler aqui 10 versículos, do capítulo 11 ao 21. E com isso eu já trago a aplicação para você. Esse é um capítulo que, para quem acredita que Jesus vai chegar na terra e fazer um reino físico aqui, é o dia da vinda dele antes de fazer o reino. Para quem acredita que Jesus já está reinando, ele não vai fazer um reino físico. Jesus já está reinando, mas tem os milenistas que acreditam que Jesus vai fazer um reino físico aqui na terra e vai reinar lá de Israel, né, sobre todo mundo. E tem as pessoas que não pensam que esse ponto seja necessário ou esteja muito claro na Bíblia, que Cristo já está reinando através da igreja na terra, entendeu? Mas esse significado é importante para os dois, seja antes, seja depois desse período. O fato é que vi o céu aberto, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, e na sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Ele está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus, ou Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca, aqui que vem, de sua boca, da boca desse que está sentado no cavalo branco, né, sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele governará com o cetro de ferro. E de novo vem a ideia. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito o seu nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava de pé no sol e que clamava em alta voz, e todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem a carne dos reis, dos generais e poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, livres, escravos, pequenos, grandes. E continua. Então vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo. Olha que audácia! O homem vem para fazer juízo e o povo da terra se reúne contra ele e fala: não, aqui você não vai reinar não. Olha que audácia, o que você espera? Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com as quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com fogo e enxofre. Então, primeiro, besta e falso profeta. Na sequência, os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves do céu se fartaram com a carne deles. Que ave é essa que come carne de gente morta? Urubu, ou ave de rapina, né? Será que para as pessoas que estão em desobediência ao Evangelho? Será que para as pessoas que levam o Evangelho como oba-oba? Será que as pessoas, como já trouxe o pastor Fabrício aqui, algumas pregações com essa temática, né? Estão na igreja, mas são verdadeiros ateus, vivem como se Deus não existissem. Será que elas estão dentro ou fora do cercadinho? Será que elas estão dentro ou do lado de fora do aprisco das ovelhas? Será que são ovelhas ou será que são lobos travestidos? Para os lobos, existe essa mensagem, que no dia da volta do Senhor, nem todos celebrarão, muitos lamentarão. E que aplicação que eu trago disso para vocês, meus irmãos? Principalmente para você que nos visita hoje, e eu te peço, não se atemorize, não pense que aqui em Hermon só se prega a palavra desse tipo, mas prega-se também palavra desse tipo, porque é palavra de Deus, e ela tem que ser dita. E eu te mostrei aqui que, ao contrário do que o mundo diz, Deus não é só amor. Deus é justiça também, e a justiça dele coexiste pacificamente com o amor que ele tem. Porque se não tivesse essa justiça, talvez ele não fosse tão amoroso como a gente pensa, ou como a gente pressupõe. Então, algumas coisas. O dia do Senhor vem como ladrão à noite, vem de surpresa. Mas você que está no Evangelho não vai ser pego de surpresa. É o dia de você celebrar. Desde que você escolha de que lado do cercadinho você vai estar.
Não viva sonolento. Orar, jejuar, estudar a palavra, pôr essas coisas em prática, demonstra o quão você está atento. Demonstra qual dos grupos de virgem você é, das nécias ou daquelas que estão apercebidas. É tempo de colocar em prática o que a gente tem aprendido nas Escrituras, inclusive na nossa prática social com o próximo, com o irmão da congregação, a atenção com ele quando ele estiver em dificuldade. E isso mostra com obras de que lado do cercadinho a gente está. Temos que levar o evangelho aos perdidos. E isso que eu falei faz parte do evangelho. Se você diz que Jesus salva, mas não explica do que ele salva, o evangelho não foi pregado da maneira completa. E por isso fica manco e a pessoa do mundo não entende. Que ela está na beira do precipício. O cavaleiro está com a espada na mão e já está galopando em direção a algumas cabeças por aí. Conseguiu colocar essa imagem na sua cabeça? É por isso que a veste é salpicada de sangue. Não é sangue dele, é sangue dos inimigos. De que lado do cercado nós estamos? Que a gente possa antecipar o dia da vinda de Cristo. E sabe como? Pedro explica. Pregando a palavra do Senhor, divulgando o evangelho, ele chega mais rápido nos confins da terra. E o Senhor não volta antes que o evangelho seja pregado a toda criatura. Não necessariamente a cada pessoa de todos os países, mas que todos os países tenham acesso à pregação das Escrituras. Vamos cumprir com a nossa função de ovelhas. Vamos cumprir com a nossa função de quem está do lado de dentro do cercado e que ouve a voz do pastor e reconhece a voz do pastor. E que falou, ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é sinal de avivamento. Isso também indica o quanto o Espírito de Deus está ativo em nós. Amém, igreja? Coloque-se de pé, vamos orar. Senhor Deus e Pai, na Tua presença nós nos colocamos enquanto igreja, Pai. Embora certamente no meio de nós existam pessoas que foram tocadas por essa mensagem e reconhecem que precisam urgentemente passar para o lado de dentro do cercado. Existem pessoas que na manhã de hoje, Senhor, perceberam que talvez como estão mais para ser aquelas pessoas que vão se lamentar com o dia da Tua chegada, com o dia da Tua vinda, do que se congratular contigo. Deus, todos nós te pedimos misericórdia nessa manhã. Todos nós queremos confessar nossas falhas, Pai. Confessar o quanto temos sido, às vezes, relapsos, relaxados, afastados da seriedade com que tratamos o dia da Tua vinda. Tem misericórdia de nós enquanto igreja, Pai. Tem de misericórdia da nossa nação, tem de misericórdia do nosso povo. Ajuda-nos, Deus, a cumprir o ide do Senhor. Ajuda-nos a encontrar-nos, ó Pai, com a Tua justiça enquanto igreja, porque se encontrarmos com a Tua justiça enquanto mundo, não será um dia bom. Que a Tua justiça, Deus, nos traga dias de refrigério. Que o dia da Tua chegada seja o dia em que celebremos o nascimento daquele dia. Que o dia da Tua chegada seja o dia em que nós celebraremos o início de uma nova era e uma era eterna. Em que não há mais morte, em que não há mais luto, em que não há mais tristeza, assassinato, estupro, tristeza, traição, dívida, desemprego, nada mais disso haverá. Queremos estar do lado de dentro, Pai, do cercado, para reconhecermos como bom o dia da chegada do sumo pastor. Pedimos, portanto, a Ti, Senhor amado, misericórdia. Pedimos, Deus, clamamos ao Senhor para converter o nosso coração naquilo que nós ainda não fomos convertidos. O salmista já dizia, vê se há em mim algum caminho mau. Porque se eu não ver, o Senhor vê. Vê se há em mim algum caminho mau, limpa-nos, Senhor. Traga em nós o arrependimento. Se o Senhor nos converter, nós seremos convertidos. E seremos atraídos pelo Teu amor, sabendo que o Teu amor é bem melhor que o Teu juízo, Senhor.
Pedimos a Ti, olha para nós com Teu olhar de misericórdia. Restaura, Senhor, o nosso amor por Ti e o nosso anseio pelo dia da Tua vinda, porque maldito é aquele que não ama o dia da Tua vinda. Restaura-nos, Deus, e traga em nós, em nome de Jesus, a alegria do Teu Espírito. É esse o nosso clamor, nessa manhã de hoje, assim Te pedimos, Pai. E crendo na Tua misericórdia e sabedores do Teu juízo, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus, que o Senhor te traga para dentro do cercado. Amém, amados? Glória a Deus. Que maravilha, né, meus amados? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos lá, 3 vezes, vamos lá? Mais uma vez. Mais forte, depois palmas. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Esqueça dos prazeres, meu querido. Esqueça das coisas aqui da terra. Busque o Senhor. Ele é maravilhoso. Amém. Que maravilha, que maravilha. Evangelho, palavra de Deus. Eu me alegro com o Evangelho. Você ama a mensagem da cruz, meu querido? É disso que eu sou salvo. Quando te perguntaram, por que você é tão alegre? É porque eu estava na beira do precipício. Estava vindo o cavaleiro do cavalo branco com a espada mirada no meu pescoço. Mas, paradoxo, mas o próprio cavaleiro é o Salvador também. Receba Jesus como seu único Salvador, meu querido. Palmas para Jesus. Ele é maravilhoso. Eita, que maravilha. Que maravilha. Maravilha, glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, um recado rapidinho. Olha, não tem como acabar o culto de domingo antes das 11h15. A gente precisa falar algumas coisas para a igreja e falar com consistência e disciplina. Não tem como. Então, mulheres, irmãs, irmãos, saibam disso. Vai vir ao culto de domingo de manhã, não vai terminar antes das 11h15. Tá bom? Inclusive, a gente vai voltar com um momento de oferta. Agora que está acabando a pandemia, os irmãos já acostumaram com a máscara e tal, vamos voltar ao normal aos poucos, vamos voltar para um momento de oferta. Não porque a gente tem interesse por dinheiro, mas sim, o cristão, ele investe na obra de Deus. E a nossa igreja é uma igreja séria. Eu sei que o mundo fala aí fora, a igreja quer seu dinheiro, Você fica calado quando as pessoas falam nessa hora? A igreja, pastor é mercenário, Você deixa falar assim da nossa igreja por aí afora? Ou você é uma pessoa que fiscaliza e confia e fiscaliza? Não, peraí, minha igreja é uma igreja séria. Então, vamos voltar e vamos acrescentar. A gente pensa, eu vou tirar uma oração, aqui para dar tempo. Não, a gente não vai diminuir nada a nossa oração. Amém, meus amados? Entendeu? A gente tem que pensar nas coisas. O que a gente não gosta? O que é bom para a gente espiritualmente, a gente não gosta. Oração, a gente não gosta. A gente não gosta. A gente tem que admitir que a nossa carne não quer orar, não. Mas, graças a Deus, pelo Espírito Santo, e vamos, pelo poder do Espírito Santo, ser uma igreja que ora muito. Então, não vai ser tirada nenhuma oração do culto. Amém? E palavra com substância e louvores ao Senhor. E oração. E depois a comunhão entre os irmãos. Amém, igreja? Então, saiba disso. O culto vai começar às 9h30, 11h15, termina. E pode ir até 11h30. Então, se prepara, deixa lá o arroz pré-cozido, Deixa a lasanha montada para chegar e só botar no forno e assar. Amém, igreja? Vai ser assim, tá bom? Não tem como mesmo. Eu já pensei, E outra. Quem reclama só vem dia de domingo. Tá? Quem reclama só vem dia de domingo. O culto está acabando tarde, só vem dia de domingo. Venha, meu querido, no culto dos homens, terça-feira, 8 horas da noite, culto das mulheres. Venha na quinta da oração.
Né? A gente só meia hora de joelhos, 2 louvores e oração. Bom demais. É muito bom orar com o povo de Deus. É muito bom mesmo. E sábado, culto dos jovens, às 19h30. Amém, igreja? Que Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Levante as mãos. Pai, abençoe cada família aqui representada. Abençoe, meu Deus. Abençoe este homem, meu Deus, que está sozinho buscando o Senhor. Dê forças, Pai, no nome de Jesus. Dê sabedoria, dê entendimento, dê fervor espiritual, Pai, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, abençoe esta mulher também, meu Pai, que está sozinha buscando o Senhor, este jovem, este adolescente, Pai. Abençoe as famílias deles, Pai, no nome de Jesus, que através da vida deles, Pai, o Evangelho seja pregado e vivido nos seus lares. Abençoe as famílias que estão aqui na igreja, Pai, que estão reunidas com o teu povo. Pai, que o amor seja renovado, seja restaurado, Pai. Pai, o teu Evangelho é suficiente para renovar os casamentos. Nos quebrantarmos diante do Senhor, teu espírito contrito, Pai, é suficiente, Pai, para restaurar o relacionamento entre homem e mulher. Pai, que possamos estar, meu Deus, genuinamente quebrantados diante do Senhor, para que possamos, meu Deus, amar as nossas esposas como Cristo ama a igreja. Para que as mulheres, meu Deus, possam respeitar os seus maridos assim como respeita a Cristo. E que os filhos, meu Deus, possam obedecer aos seus pais. Que a autoridade, meu Deus, não por mérito, mas dada pelo Senhor a todos os pais. É o Senhor que dá autoridade. No nome de Jesus, Pai, abençoe as famílias dessa igreja. Abençoe o trabalho dos meus irmãos. Pai, que seja produtivo, mas que seja para a Tua glória. O estudo dos meus irmãos, que eles sejam produtivos, mas que tudo seja feito para a Tua glória. Que o nosso andar, que o nosso caminhar, que o nosso comer, Pai, que o nosso beber, que tudo que nós fizemos, meu Deus, seja para o louvor da Tua glória, no nome de Jesus. Repita comigo, que o grande amor de Deus, nosso Pai, e a graça do nosso Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, esteja sobre minha vida, sobre minha família, sobre os meus irmãos, sobre todo o povo de Deus em toda a terra. Vá em paz, Deus te abençoe, busque a Deus, ame a Deus de todo o seu coração.